Aí a foto que eu mandei foi a da suruba de onsen. Irashaimase! Hajimashita, minasan, konnichiwa, bem-vindos ao Otaku no Kisaten. Eu sou o Daisuke e este jogo quase acabou com o meu casamento. Perigoso, um monte de casamento. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso café, aqui é o Memon. E depois de 50 mil horas eu ainda só tenho coisa acumulada e nenhuma construção terminada. Que tá bom. Os bolsos tá tudo cheio. Sim. Eu ando por aí, não cabe mais nada no bolso, eu tô sofrendo eu tenho que abrir mão das coisas que não tô conseguindo. Bom, vocês já devem ter entendido então, né? Algumas semanas atrás a gente comentou sobre o sucesso que foi Pokémon Pocopia, que está sendo, né? Pokémon Pocopia aqui no Japão. E nesse episódio, quando a gente comentou, a gente recebeu vários comentários pedindo pra gente falar sobre o jogo. Então estamos aqui pra contar agora a nossa experiência, né? Depois de ter finalizado a história e longe de finalizar a organização da cidade. Meu Deus, tem muita coisa no jogo, tem muita coisa pra fazer. Mas então vamos lá. Primeiramente, antes de entrar no episódio, vamos para os nossos recadinhos. E pra você que é novo aqui, gente, no Otaku no Kisaten, não se esqueça de nos seguir e interagir nas nossas redes sociais. Todo lugar tem escrito Otaku no Kisaten, tudo junto, com K e 2 S no Sa. E se além das nossas redes sociais você quiser interagir mais com a gente, temos também um servidor no Discord chamado Comunidade Otakissa, que é gerido pela nossa host maravilhosa, o Mekumikan. E temos também o e-mail, para quem é mais, né, do e-mail que nem eu, é só escrever no otakissa@gmail.com. A gente está aguardando suas mensagens de carinho e de amor. Os nossos episódios saem nos melhores agregadores de podcast, então a gente pede que vocês avaliem na plataforma que você estiver escutando com 5 estrelas. E quem quiser ajudar o Otakissa a continuar servindo, nós temos um Patreon que você pode colaborar a partir de $1, é patreon.com/Otaku no Kisaten. E se vocês tiverem interesse sobre o Japão, também não se esqueçam que o Otaku no Kisaten faz parte da podosfera nipo brasileira, que você pode seguir lá no Instagram, no @podnipobr, que lá vocês vão encontrar toda a comunidade. E não esqueça também de apoiar essa galera que tá começando os podcasts na comunidade, e também clamem para aqueles que pararam voltar a fazer conteúdo novamente. Então é isso, pessoal, recados dados, sentem-se que já iremos trazer o seu pedido. Então vamos lá, hoje o episódio é sobre o Pokémon Pocopia, o jogo que foi lançado no dia 5 de março, ou seja, no dia que estamos gravando esse episódio, faz exatamente um mês que o jogo foi lançado. Não exatamente percebi. um mês que eu não durmo minhas 8 horas por noite. E ele é uma colaboração entre a Game Freak, né, que é a desenvolvedora de Pokémon, e a Omega Force, que é um estúdio da Koei Tecmo, que é a mesma produtora de outro jogo muito parecido, né, qualquer semelhança não é mera coincidência, que é o Dragon Quest Builders, que também é aí um Minecraft de Dragon Quest. E no caso a gente tem o Pokémon Pocopia aqui no Japão, como é que é o nome mesmo, Meiko? Poco a Pokémon. Ah, Poco a Pokémon. Inclusive eu vi que é um trocadilho com pouco a pouco, né, do espanhol mesmo. Que é pra você jogar pouco a pouco. Eu vi isso, eu nem sei se é verdade, mas eu vi o pessoal falando isso no Twitter na época do lançamento e eu acho que faz sentido. Não faz não, porque não é pouco a pouco não. Isso é mentira. Você foi enganado. Não, mas ó, a gente vai entrar nisso, mas os Pokémon, principalmente eu que jogo mais à noite, porque eu trabalho o dia inteiro e só tenho a noite pra jogar, os Pokémon sempre chegam pra mim e falam, tá tarde, né? Será que não tá na hora de dormir? Tô roncando. Pokémon tudo dormindo.
Mas então vamos lá. O jogo é uma mistura de Animal Crossing com Minecraft, né? Ele lembra muito Minecraft porque ele tem o mesmo conceito de blocos, que é o mesmo do Dragon Quest Builders, mas com o charme que é os Pokémon, o universo de Pokémon, né? Não é só uma questão de ter Pokémons para você interagir, mas os espaços, a gente vai entrar mais nisso quando a gente começar a falar spoilers sobre a história do jogo, mas você vai ter vários itens de Pokémon e os espaços também, né, fazem parte do mundo de Pokémon, mas sem spoiler por enquanto. E é isso, a gente tá jogando aí já faz um mês. Esse jogo, ele foi anunciado pela primeira vez em setembro do ano passado. Eu confesso que logo que o jogo foi anunciado, eu não fiquei tão empolgado assim. Eu acho que o primeiro vídeo de anúncio não fez jus ao que o jogo era, porque eu acho que ele dava a impressão que você ia ter uma ilhazinha, tipo uma ilha do Animal Crossing, e iria construir, talvez quem já conhecesse, e eu joguei muito pouco Dragon Quest Builders, apesar de ter sido o primeiro Dragon Quest que eu joguei, quem já conhecesse talvez já soubesse que dava pra esperar o que a gente recebeu, que na verdade são várias cidades diferentes que você vai ajudar a reconstruir. Mas antes disso, né, fala, o Meiko, como que foi a sua, antes do jogo, né, a primeira impressão lá do anúncio? Eu quero falar que você falou assim, eu achei que fosse uma ilhazinha tipo Animal Crossing, pra alguém que joga não sei quantos 500 milhões de horas no Animal Crossing, né? Achei que fosse igual Animal Crossing, tipo, não fiquei empolgado, nem fica empolgado com Animal Crossing, então não sei porque que ele tá falando isso. Nem tem um Blatters aqui, ó. Né? Nem tem. Aí você vai ver o histórico dele no Animal Crossing, tá lá, 500 mil horas, né? Mas não gostei. Achei que não. Mas assim, eu joguei muito Builders, eu tô com, acho que 85 horas no Switch, mais umas, sei lá, 300 jogos no PlayStation 5, porque eu joguei primeiro no PlayStation 5, né? Nossa. Engraçado que no dia que ele foi anunciado, eu estava falando com o Artiri que assim, Pokémon vai fazer anúncio hoje, né? Poxa, nem pra fazer um builderzinho assim bonitinho, né? Eu tinha acabado de falar isso, acho que eu fui até em live, eu falei. Aí logo depois que eu falei isso, apareceu aqueles quadros de eu falei, mentira, o que eu tô vendo? Eu gritei, falei, mentira, não acredito, eu acabei de pedir isso. E aí eu vi, o gráfico, ele é totalmente o Builders, ele é totalmente o Builders. Eu fiquei, não acredito, mano, é muito bom. E aí quando apareceu o dito, você fica assim, você vê ele uma pessoa, né, e aparece o dito, você fica assim, você vai ser uma pessoa, você vai ser um dito. Começou não sei, o que será que é? Porque não tinha aparecido muita coisa, né? E aí você falou assim, mas e aí, o que os outros Pokémon têm a ver com isso? Você vai ser o dito, vai ficar no meio dos humanos, você não sabe o que é. Aí quando você vê os blocos aparecendo e os poderes aparecendo, eu falei, vai ser interessante. Mas eu achei, assim, sinceramente, que a gente ia ter muito mais poderes do que a gente tem no jogo, mas foi muito bom, eu achei que... Mas na hora que apareceu os quadradinhos, eu falei, meu Deus, a gente vai fazer caseira! A gente vai fazer caseira pro Pokémon! Era tudo que eu pedi, eu nem joguei o Zetoe. Mas esse aí eu me empolguei, hein? E aí fez alguém, né? 2 pessoas aí que nem iam comprar um Switch 2 de novo, né? Na verdade, essa que era pra ser minha frase, eu acabei esquecendo, que Pokémon Pocopia me fez entrar pras estatísticas. Pois é. E eu bati o pé, né? Acho que o Daisuke e a Vivi ficam falando, você não vai comprar o Switch 2? Eu falei, não vou, porque não tem nada, não vou, porque não tem nada. Aí essa porcaria saiu. Nós dois entramos pra estatística. Gente, poxa, tem que jogar esse jogo agora, não dá. Eu entrei, comprei o Switch 2, eu falo isso pros meus alunos, todos eles riem, eu não acredito que você comprou. Meus alunos têm 10 anos, eles têm noção de como isso é louco. Você vai comprar o jogo pra jogar o videogame pra jogar um jogo só, mas era tudo que eu queria, era tudo que eu pedi. Não sabia que ia ter, mas eu queria. E foi, assim, muito bom. Melhor coisa que aconteceu comigo esse ano, que triste. No nosso círculo de amigos, eu acho que todas as casas compraram um Switch 2 a mais por causa desse jogo. Pois é. Eu, inclusive, você também comprou o Switch japonês, né? Comprei o Switch japonês porque é um pouco mais difícil comprar o internacional, né? Outra que eu vi que dá pra jogar o jogo em inglês também. Sim. E, assim, a minha intenção era assim, se não der jogo japonês, no inglês, a gente se vira no japonês. Assim, o negócio é ou ter o jogo agora, né? Sim. Não ficar esperando, porque
esperando. Ai, não queria ficar esperando. A gente já tinha o Switch 2, né, do Soul Samaki em casa. E aí eu tava esperando sair uma versão nova, sair uma edição especial de algum jogo e tal. Só que aí saiu Pocopia, eu e ele saindo no tapa pra ver quem ia jogar. Não, na verdade nem foi tanto assim. Na verdade era bem de boa, assim, separar o tempo, mas no final das contas eu tava meio que monopolizando o Switch dele no meu tempo livre. Eu falar que a gente, quando eu fui aí na casa dos meninos, né, ficou nós três jogando a noite inteira, os três. Ainda bem que tinha 3. Exatamente. Né? A interação social pra quê? A gente vai ficar aqui no canto jogando Pokémon. Mas aí é isso, aí a mesma coisa, né? Eu vi que dava, o Pocopia dava pra jogar em inglês. Muitos dos jogos que dos jogos que eu mais jogo, né? Pokémon, os Dragon Quest atuais, todos você escolhe o idioma dentro do jogo. Então eu daria pra jogar em inglês no meu Switch. Num Switch japonês, no caso, né? E aí eu pensei, os jogos que não dá pra jogar em inglês no Switch japonês, é só eu jogar no Switch do Soul Samai, já tá resolvido, sabe? Eu acho que são poucos. E aí se, né, futuramente eu tiver a oportunidade de comprar o Switch, a edição internacional, ou sair uma versão que eu queira comprar, aí eu vendo esse e compro um novo. Aqui, né, por causa do valor do Switch tá muito em alta ainda, então ainda tá valendo a pena, e também porque o Soul Samai tinha falado que os valores do Switch provavelmente vão aumentar em breve. E não aumentou. Né? Ainda não aumentou, mas... Não, o único que não aumentou foi o Switch japonês, né? Os outros falaram que vão aumentar tudo, o PlayStation aumentou, todos os outros consoles. A gente não sabia. Uhum. Esse negócio, a gente não sabia o que ia aumentar, o que não ia aumentar. Exatamente. E tava um mistério. E a gente tava, nesse dia que começou o Pocopia, foi o dia que... um mês antes de virar o ano fiscal japonês, que é quando acontecem as mudanças de valor. Então, sim, a gente tinha umas previsões que tanto o Switch 2 quanto os outros videogames iam aumentar o valor, né? Por conta do valor das peças de eletrônicos que estão mudando por causa da AI, né? E aí a gente acabou ficando com medo, né? De ou compra agora ou não compra mais. E aí a Sushi, né, também mandou mensagem e falou: será que eu deveria comprar o Switch 2? Compra! Nós somos uma influências pra você. Não pergunta pra gente se eu deveria comprar, porque a gente vai mandar você comprar. Porque a gente também fez isso. É porque a gente fez isso também. Aí ela voltou do mercado com o Switch na mão e falou: nossa, o que eu fiz? E que eu fiz? A gente influencia você. Se você perguntar se eu deveria comprar, a gente vai falar que sim, compre sim, porque é bom. E assim, não foi só a gente, né? A gente, antes mesmo de eu, e acho que até antes da Umeko comprar, a gente já... Porque a Umeko comprou alguns dias depois que o Pocopia saiu, né? Quando a gente saía na rua aqui em Tóquio, você comprou no mesmo dia? Foi uma semana antes de sair o Pocopia que a gente tava conversando. Aí eu falei, mas vai sair o Pocopia! Aí eu vi que tava lá pra você fazer reserva, ele ia chegar. O Switch chegou um dia antes do Pocopia. Nossa! Aí eu chegou e falei, eu não tenho jogo pra jogar. E aí no dia eu falei, não tenho jogo pra jogar, vou ficar aqui só com o videogame, né? Eu montei o videogame e no dia seguinte chegou o Pocopia. Eu falei, é pra isso que eu comprei, só pra isso. Mas assim, nas ruas aqui, né, na semana que saiu o Pocopia, você via muita gente saindo das lojas com o Nintendo Switch 2, provavelmente, né, por causa do jogo. Mas então vamos falar sobre o jogo, a gente já tá aí 10 minutos de episódio, ainda não falamos sobre... A gente já explicou um pouquinho sobre como é, né, a mecânica do jogo, né, o Meiko comentou sobre fazer bloquinho. O trailer, mas então no jogo a gente é um dito que acorda de repente, né, meio confuso, sem saber o que aconteceu. Ele se depara com um ambiente meio destruído, assim, né, e com um Tangrowth que começa a te guiar, né, então a gente vai ter o Pokémon, o Professor Tangrowth, que também não sabe muito bem o que aconteceu, você só sabe que aquele mundo tá destruído, não tem nada, tá tudo seco, não tem Pokémon, e aí você e o Professor Tangrowth começam a reviver aquele mundo, você molha a grama, ter vida, e os Pokémon começam a aparecer, então conforme você vai trazendo vida, né, de volta para aquele mundo, os Pokémons começam a voltar também, e aí ao longo da história você vai passando por várias cidades, né, vários ambientes diferentes, e reformando esses ambientes e trazendo vida de novo para que os Pokémon voltem a ter uma vida naquele mundo. Eu ainda não quero entrar em detalhes sobre, né, a história
pra quem tem muito medo de spoiler, estar poupado por enquanto, mas a gente ainda vai falar dos spoilers do jogo. Eu fugi de spoiler, porque esse eu queria descobrir tudo sozinha. Eu não queria que ninguém me falasse o que ia acontecer. Antes da gente começar com os spoilers, eu vou falar que esse jogo vendeu 2,2 milhões de cópias nos primeiros dias. Quase, não bateu o recorde, mas quase bateu o recorde das maiores vendas de Pokémon. E desses 2,2, 1 milhão foi só no Japão, então a gente tá nesses números aí. Sim. E por causa desse jogo, as ações da Nintendo dispararam de uma maneira que ninguém previu que ia subir. E ele é o jogo do Pokémon que tem uma das maiores notas de críticas por aí, que é o 89, né, do Metacritic, e outras avaliações de outros streamers, de jogadores, eles têm entre 9,5 e 10, então ele tá muito, muito bem avaliado, né, e quem gosta de jogo assim, mas não é, eu tenho noção de que não é um jogo pra todo mundo, quem gosta de batalha, quem gosta dos outros detalhes do Pokémon não vai gostar, porque é um jogo extremamente cozy game, né, mas assim, como ele foi essa colaboração com os mesmos produtores do Dragon Quest Builders, a mecânica do jogo, ela é quase igual do Dragon Quest Builders 2. Eu não sei a 1, eu não joguei o Dragon Quest Builders 1, mas a 2, ele tem tantos elementos parecidos que, até eu tava falando com os meninos, né, parece que eu tô jogando Builders 3. Eu senti... Eu vi muita gente chamando o Pocopia de Dragon Quest Builders 3. Eles têm os seus charmes diferentes, os dois são bem charmosos. O Builders 2, ele é maravilhoso, tanto que eu vou jogar de novo só por causa do Pokémon, que eu quero terminar de novo aquele jogo, mas a mecânica, assim, até de construção de blocos e como ele fecha ambientes fechados, né, como você faz uma casa, ele fecha da mesma maneira, que são os blocos fechando em blocos com a porta, isso faz um ambiente fechado e cada personagem vai fazer um tipo de exigência pra casinha deles, né. Esse tipo de mecânica é igualzinho, como você tem que tratar as coisas, né, como você segura a água, essas coisas são bem parecidas com a mesma mecânica. Isso eu gostei bastante, que é o que eu esperava. Sim. E, né, conforme você vai conhecendo os Pokémon, eu fiquei muito impressionado, porque você falou que achou que ia ter mais poderes. Pra mim foi o contrário, eu acho que eu tinha uma expectativa tão baixa que eu fiquei muito impressionado com a quantidade de habilidades diferentes que você ganha, né, porque no jogo você tem um círculo de habilidades, né, que você seleciona, mas tem algumas habilidades que estão fora do círculo, né, porque cada habilidade é um Pokémon, basicamente, que você se transforma, ou a habilidade de um Pokémon que você copia. Mas tem, por exemplo, o Dragonite e o Lapras que não estão no círculo de habilidades. O Lapras? O Lapras, E outra coisa... O Lapras tá, não? O Lapras não tá? Sim, não tá. No círculo não, porque você ativa o Lapras entrando na água e apertando B. Ah, verdade, ele não tá no círculo, exatamente, verdade, você não sabe se ele tá ou não, você não sabe o que ele vai trazer pra você. E os próprios Pokémon que você, né, vai resgatando, tem um monte de habilidades diferentes que te auxiliam ao longo do jogo, seja as habilidades que eles te ensinam, né, então o Bulbasauro vai te ensinar a fazer nascer planta, o Squirtle vai te ensinar a molhar as coisas, mas também eles têm outras habilidades que eles fazem, então praticamente todos os Pokémons de planta, eles têm uma habilidade que faz crescer as plantas que você bota a sementinha lá, que você planta. Ele faz a planta brotar, né? Enfim, tem Pokémons de água que tem ataque de bolhas que vai te ajudar a limpar uma determinada área. Os Pokémon voador te ajudam a encontrar Pokémons que estão perdidos pelo mapa. E por aí vai, assim. Tem uma quantidade imensa de habilidades. Eu acho que assim como outros jogos, a Nintendo tem apostado muito em jogos que você consegue... Você tem um puzzle pra solucionar, mas você não tem uma forma de solucionar o puzzle. Cada pessoa vai encontrar a sua forma de solucionar. Como o jogo do Zelda, né, que você jogava com a Zelda, também tinha isso, assim, tinha 1000 maneiras de você solucionar cada puzzle, e o Pocopia é a mesma coisa. Mesmo, né, eu e o Soul Samar jogando assim, um do lado do outro, cada um ia pra um caminho diferente, fazia as coisas de um jeito diferente, e é muito legal essa coisa da descoberta mesmo, né, do jogo. Você não sabe o que você vai conseguir fazer logo no começo, você não sabe quais são as habilidades que você vai ganhar. Eu imaginava algumas, não todas, eu não imaginava que o Magikarp ia ser o Tadinho, Magikarp. É verdade. Eu gosto do Magikarp. Meus alunos odeiam o Magikarp. Eu falo, mas ele é importante pra sua vida. Ah, não, mas ele é da Sai, né? Não, eu falei, mas ele vira um Gyarados? Você não pode falar mal do Magikarp. Aí tem muita coisa assim que foi muito inesperado, né? As coisas que os Pokémons podem trazer. E uma coisa que eu notei nesse jogo, acho que eu até comentei,
eu fiz uma postagem falando que você se apega a pokémons que você nunca gostou. Sim. O Porygon eu nunca gostei. Ele é um Pokémon que eu nunca liguei pra ele. Pra mim ele era só uma coisa, né? Aí quando você conhece ele, você conhece a personalidade dele, você vai se apegando a ele. Sim. E aí tem um monte de Pokémon que eu achava assim, nossa, esse Pokémon é tipo... Eu não gostava muito de Pokémon inseto. Aí aparece eles começam a falar com você e você fica... Mas você é fofinho. Aí você começa a gostar dos Pokémons que você jamais imaginou. O Torchic, eu sempre achei ele fofinho, mas eu não... Tipo, eu não falei assim, eu quero ele pra mim. Agora eu quero ele pra mim. Até comentei com o Daisuke em off que eu queria buscar, que eu queria comprar um hoje, acabei esquecendo de comprar, mas eu quase comprei. Eu peguei tanto a ele. Por outro lado, tem alguns Pokémon que você passa raiva. Começa a pegar birra. Ou eles são muito exigentes, ou eles vêm falar com você na hora menos apropriada. Porque é isso, né? Eu acho que uma das coisas interessantes do Pocopia, ele bota muito em prática alguns elementos de Pokémon que a gente via no anime, por exemplo, e que eram pouco explorados no jogo, que é essa questão da personalidade, da natureza dos Pokémon, até coisas da entrada deles da Pokédex, que a gente via, era uma peça de lore que a gente não via de fato no jogo. Você via o negócio, tava ali, era informação, e só informação que não era aplicada. Uhum. E agora você vê isso na prática, né? Então tem Pokémon, por exemplo, porque, só pra explicar, né? Você, como eu falei antes, você vai criando habitats, né? Cada Pokémon tem habitats diferentes, podem ser 4 tufos de grama, podem ser 4 flores, ou pode ser uma árvore com uma pedra, ou podem ser coisas super complexas, assim, tem uns que é, sei lá, uma cama com uma mesa de cabeceira e uma boneca. Tem várias combinações diferentes que se tornam habitats que eles servem tanto pra você fazer o Pokémon aparecer pela primeira vez, como você também pode pegar um Pokémon e mudar ele pra morar nesse espaço, né, nesse habitat. E aí tem Pokémon, por exemplo, que gosta de escuro. Então se você faz o habitat dele num lugar que recebe muita luz, ou você também pode criar casas, né? E aí cada casa comporta até 4 Pokémons. Mas se você botar, por exemplo, um Pokémon que gosta de luz e um Pokémon que gosta de escuridão, aí o Pokémon que gosta de luz vai te pedir pra colocar luz. Aí você bota um abajur na casa. Aí o Pokémon que não gosta de luz vai reclamar, poxa, minha casa tá muito clara, eu queria que fosse mais escura. Então eu coloquei o Charizard com o Moracupo ali, com qual? Não lembro que Pokémon que era, Pokémon de água. Aí eu falei, eu queria muita água, e o Charizard, para de colocar água na minha casa, eu não quero mais água. Eles começam a reclamar, eles vão reclamar pra você. Sim, eles reclamam. O Soul Sama tem uma história muito engraçada, que tem uma estátua no jogo que é do Magby, e essa estátua você usa pra tacar fogo, né? Apesar de terem os Pokémon de fogo que usam fogo, você pode usar essa estátua se você não tiver nenhum Pokémon de fogo. E aí, um Pokémon dele chegou pedindo, eu não lembro se essa estátua é considerada, que cada item tem uma classificação, né? Eu não sei se ela é classificada como brinquedo ou como decoração, mas o Pokémon chegou pedindo tal coisa, né? Decoração ou brinquedo. E aí ele foi e botou a estátua na casa do Pokémon, só que era um Pokémon de grama. E aí o Pokémon ficou puto, ficava reclamando com ele até ele tirar a estátua, porque ele não queria a estátua de um Pokémon que taca fogo, né? Então essas coisas são muito legais, né? De você ir lidando com a personalidade de cada Pokémon. É engraçado, eles conversam entre si, o jogo é muito vivo, eles são, Sim. Toda hora estão fazendo alguma coisa. Os Pokémons que plantam, você vê eles passando assim, jogando a planta no chão, tipo, puxando as plantas. E aí eu fiz um onsen na minha casa, que eu tava morando, tá? Eu fiz um onsen. Essa aqui eu nem te falar, eu até postei no meus threads, mas eu fiz um onsen. E aí juntou 5 Pokémons. Tinha um espaço no onsen. Era tipo pro Dito entrar. Entrou 5 Pokémon, sendo que um deles era o Machoke? Acho que era o Machoke. O Machoke é gigante, gente. Aí ele tava lá assim, fazendo pose. E aí entrou os outros Pokémons e entrou o Ekans. Aí eu falei, meu Deus, tipo, tava saindo rabo de trás do Machoke. Ficou uma loucura. Eu falei, meu Deus, os Pokémon estão fazendo suruba no meu onsen. E ficou só o rabo do Ekans pra fora. Eu falei, meu Deus. Eu virei de costas, isso aqui virou puteiro, gente. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui. Aí eu tive que fazer um onsen grande, porque eu não aguentava mais ver os Pokémon em cima do outro ali. É legal também quando, às vezes, você constrói uma casa. Porque aí tem 2 tipos de casa que você pode construir, né? Você pode construir a casa montando bloco
por bloco, ou você pode usar um kit que você coloca lá, você coloca os ingredientes, chama os Pokémon e eles vão lá e constroem. E dessas casas que são construídas pelos Pokémon também existem 2 tipos. Algumas delas são casas de blocos, então ela vai funcionar como uma casa que você montou por bloco, e outras são casas, não sei como é que o pessoal tá chamando, mas é uma casa que ela abre um outro espaço. Então quando tipo você entra na casa, ele dá uma tela de loading, e aí o espaço interno da casa é maior, né? O número de blocos dentro da casa é maior do que do lado de fora. Às vezes você constrói uma casa, e aí tem um Pokémon que tá morando num tufo de grama, aí ele passa do lado da casa e fala, nossa, que casa bonita, queria tanto uma casa dessa. Nossa, eles estão construindo uma casa ali no topo do morro, né? Onde eu queria morar um dia. É muito legal. Você fica preso. Das interações de Pokémon também teve uma que eu achei muito engraçado, que era o Magmar e o Machoke que tava correndo um atrás do outro. Acontece muito do Pokémon tá correndo um atrás do outro, e aí você vai falar com ele e fala assim, eu tô brincando de pega-pega. Mas esse eu achei muito engraçado, porque eu falei com o Magmar, e aí ele falou assim, não, a gente não está brigando, a gente só está brincando de pega-pega. Meu Deus, ele deixou bem claro. É muito legal. Os Pokémon têm muita personalidade. Os Pokémon que são mal encarados são os mais legais, porque geralmente eles vêm fazendo uma cara de mal, e aí o Ditto toma um susto, e aí depois ele né, vem com uma interação mais gentil. Ou ele já vem todo bonzinho, ou tipo, o Pokémon é super mal encarado, mas ele é medroso. Tem várias coisinhas assim, né, pra você explorar na identidade dos Pokémon. É um jogo infinito, gente. É um jogo infinito. É difícil parar. E aí você começa a jogar e você quer descobrir mais coisas. Então, bom, já temos aí 20 minutos de episódio, então vamos falar da história, porque é uma coisa que eu não esperava no jogo, que ele tivesse uma história tão interessante. E apesar de ela ser bastante simples, ela te faz querer investigar mais e descobrir o que tá acontecendo. E eu acho que, principalmente, a primeira coisa que me pega é que quando você começa o jogo, é tipo, é um mundo que tá destruído. Mas, começou logo no primeiro dia, começou a pipocar umas coisas nas redes sociais que me deixou com uma pulga atrás da orelha, e aí eu fui investigar, e conforme você vai investigando, você vai... que já tem spoiler, hein, gente? Pelo amor de Deus. A partir de agora é spoiler, gente. A gente vai falar tudo, qualquer coisa, sem filtro. Aí você descobre que, na verdade, aquelas cidades que você tá montando... Eu acho que quando você joga a primeira cidade não fica tão óbvio, mas eu acho que a partir, sei lá, da segunda, terceira cidade já fica bem na cara. São cidades da região de Kanto, né? Do primeiro jogo de Pokémon. Então você começa em Fuchsia, aí depois você abre, tem uma passagem pra Vermilion e uma passagem pra Pilter, depois tem Saffron e Pallet também, né? A cidade de Pallet, que é a ilha onde você consegue... A cidade onde você consegue receber visitantes. É a cidade que não tem nada, não tem história em Pallet, e ela é só pra você desenvolver ali o seu espaço criativo, né? E aí, falando então da história, conforme, né, você vai chegando e abrindo cada cidade, você vai encontrando pedaços de diários, cartas, revistas, jornais, enfim, com pedaços de relatos sobre o que estava acontecendo no mundo, e você vai investigando, porque é isso, não tem humanos naquele mundo mais, e você tá todo mundo se perguntando, né? Você e os outros Pokémon se perguntando onde é que os humanos foram parar. Todas as cidades estão destruídas, o chão, né? Mesmo os pedaços de chão que são, sei lá, de tijolo, de pedra, tá tudo rachado. E então você vai entrando e descobrindo, né? Que... Não tem nem Pokémon, né? Quando você começa. Não tem nem Pokémon acordado, não tem nenhum Pokémon por aí. Sim. Tá tudo destruído, tá o professor sozinho e você o Ditto, né? E aí, na medida que você vai avançando, vão liberando os outros Pokémons, aí você descobre por quê, conforme que o jogo vai passando. Sim. Eu não entendi muito bem como é que os Pokémon vão aparecendo. Mas, basicamente, o que é a questão da história que você descobre, né? O mundo sofreu um cataclisma natural, ambiental, né? O mundo estava se destruindo, e aí os humanos tiveram que fugir pro espaço. Esse negócio chama Wall-E. Exatamente. Aí também é uma coisa que eu não entendi muito bem, não sei se não ficou claro
claro, ou eu que deixei passar uma informação. Ou a gente não pegou o suficiente. Eles não podiam levar os Pokémon junto. Eu acho que é porque faltava recursos e tudo mais pra levar todos os Pokémon. Eu chamo isso de balela. Por quê? Os Pokémon estão num negocinho desse tamanho, a gente não consegue carregar ele. Não, pelo amor de Deus, deixa 3 pessoas aí. Pois é. E aí o que eles fizeram então? Eles estocaram todos os Pokémon do mundo nos box, né? Que a gente tem lá nos jogos de Pokémon. E eles deixaram ali um sistema que eles iriam voltando pra Terra pra ver conforme a situação fosse melhorando, pra quando a Terra tivesse habitável novamente, os Pokémon, eles iriam liberar os Pokémon e os Pokémon iam estar seguros. Então os Pokémon estavam hibernando no box. É por isso que ninguém tinha lembrança, né, do que tinha acontecido. Exatamente. Nenhum dos Pokémon sabiam o que tinha acontecido também. Porque eles estavam hibernando, sabe-se lá Deus por quanto tempo. Quebrou tudo? Conforme você vai montando os biomas, os Pokémon que estavam hibernando vão saindo, né, e despertando nesse mundo. Mas, eu acho que uma coisa interessante no final é que a gente descobre que, na verdade, tinham humanos ainda na Terra. Que a última coisa, a última parte do plot, né, é que você descobre um foguete que faz parte da história, né. Ao longo da história você vai dando suprimentos pra esse foguete, ele vai te pedindo coisas, ele te pede madeira, ele te pede papel, ele te pede fruta, verdura, essas coisas, até que no final o foguete decola e você descobre que eram os membros da equipe Rocket que não quiseram fugir com o resto da... É uma coisa meio assim, as pessoas não viam eles muito bem, e aí eles não queriam também impor a presença dele às pessoas que não gostavam deles, e aí eles acabaram ficando na Terra nesse foguete que foi pro espaço, né, no final do jogo. E aí ele leva com ele uma foto que você manda. Inclusive, esse é um spoiler importantíssimo de você ter, que é, quando eles pedirem uma foto, dê uma foto muito legal, porque ela vai aparecer no momento, né, nesse momento da história. Então, se você eu não tinha nenhuma foto decente, eu tinha foto de coisas. Não acredito. Aí a foto que eu mandei foi a da suruba de onsen. Ela foi e falei, olha, essa é a melhor foto que eu tenho, e não tem nenhuma foto do Dito, vai embora essa foto. Aí foi a foto da suruba do onsen. Eu não tinha, tipo, depois do Final Fantasy XV, que tem esse detalhe no plot também, que você tem que ter algumas fotos decentes, porque no final teve gente que quando terminou o jogo, e também tem essa história de você levar a última foto pro seu túmulo, sabe? Tinha um cara que postou que ele só tinha foto de um Capulame, porque ele não tinha tirado foto de nada. E aí quando eu cheguei no final do jogo, ele falou assim, escolhe uma foto. Eu falei, eu tirei foto só pra tirar sarro dos Pokémon. Aí eu mandei a foto da suruba. E aí eu fiquei, poxa, é isso que vocês têm pra mostrar sobre os Pokémons? É isso que aconteceu quando o mundo acabou? Os Pokémons começaram a ficar meio louco da cabeça. Enfiar o Ekans em lugares que não pode ser dito. É isso, gente. Guardem fotos decentes. Isso, essa é a história. Não, inclusive, quando eles te pedem a foto, é a última coisa, né, que a equipe Rocket te pede. Eles falam, tire uma foto com os seus melhores amigos, não sei o quê. Então, eu fui pra cidade que tinha os meus Pokémon favoritos e tirei uma selfie com os meus Pokémons favoritos, sabe? Eu chamei todos eles, eu chamei o Pamoto, o Pikachu, enfim, todos os meus favoritos e tirei uma foto bonitinha. Desculpa, equipe Rocket. Porque é isso, eles levam sua foto para os humanos que estão no espaço pra mostrar como é que tá a Terra, né? Que você salvou a Terra, né? E, assim, com a esperança de que eles ainda vão conseguir voltar. Porque a ideia da história é que, segundo as cartas, se acontecesse alguma coisa no espaço, os Pokémons iam ser soltos pouco a pouco pra eles conseguirem se virar no mundo. Sim. Né? Porque senão acho que o robô que eles estavam cuidando deles não ia ser pra sempre. Não tem como eles fazerem um robô que vai cuidar deles pra sempre. Então, pouco a pouco, à medida que o bioma vai precisando dos Pokémons, eles vão sendo liberados da Pokébola. E aí, um dos personagens principais, que é o dono do Dito, né? Que é o treinador do Dito, ele fala que ele é um dos voluntários pra ficar indo e voltando pra verificar os recursos se ainda estão funcionando pros Pokémon. Sim. E aí, no caso, ninguém voltou, então quer dizer, aconteceu alguma coisa com os humanos. É isso que fica meio que implícito. Eles não contam exatamente o que aconteceu. Isso é uma coisa que eu fiquei meio assim, eu não sei, eu sinto que vai ter DLC só por causa disso, porque a história não foi encerrada, né?
não encerraram a história. E como o Daisuke falou, são 4 cidades das 8 cidades que tem. Sim. Então, vocês estão segurando alguma coisa que a gente não tá sabendo o que é. Eu também acho que precisa do resto de canto, né? Pelo menos. Pallet é nada, é como se fosse Pallet no jogo também, que não tem nada, né? Então, é uma cidade que não tinha nada. E um detalhe que eu acho que a gente não comentou ainda, é que a gente vai reconstruindo os Pokémon Centers. Sim. Apesar de que os Pokémon não sabem pra que ele serve. Você sabe? Aqui tinha um Pokémon Center, vamos fazer de novo, por algum motivo. E um monte de coisa, assim. Ah, tem aqui, tipo, uma TV. Não sei pra que serve, mas os humanos usavam. Então coloca a TV ali no canto, vamos rezar pra ela funcionar. Uhum. Tem muitos detalhes, assim, que é legal. Sim. E aí tem várias coisas, assim, pra fazer a história. Que, assim, cada cidade que você chega, ela também vai te proporcionar habilidades ou coisas novas na história. Então, tem uma cidade que introduz eletricidade. Tem uma cidade que introduz os elevadores, enfim, meios de transporte. Tem a cidade do carrinho, de mina. Enfim, cada cidade vai trazendo coisas novas pro jogo que você pode, né, levar de volta para outras cidades. Porque a primeira cidade, né, de Fuchsia que você chega, ela tem coisas elétricas, mas você não tem como usar. Então você precisa ir para outra cidade para descobrir como é que a eletricidade funciona para poder voltar e trazer eletricidade para Pallet, né? O jogo tem muito isso, de você ter que ficar indo e voltando, porque você vai descobrindo coisa lá na frente que era útil atrás. E ele te permite voltar quantas vezes precisar, porque são só 4 cidades, não são muitas cidades. As cidades são grandes, não são gigantes, são grandes, não são tão, assim, extraordinariamente grandes, mas são grandinhas. E você tem que ficar indo e voltando pra poder explorar e pra poder conversar com o Pokémon novo. E um sistema que ele tem, esse sistema que eles têm de nota do ambiente é um que tinha também no Dragon Quest Builders, que é pra você melhorar o ambiente pra os Pokémon sobreviverem, pra você ganhando mais recursos, né? Assim também, como tinha no Dragon Quest Builders, é uma coisa que eu gosto bastante, porque te dá, mesmo que você termine o jogo, você tem opções do que você ainda pode fazer. Você ainda tem coisa pra fazer. Aumentar o ambiente, melhorar o ambiente da cidade, né? Melhorar os recursos pros Pokémon. A minha missão agora é tentar fazer uma casinha pra cada Pokémon e tá difícil. Não, e assim, mesmo depois que você termina a história, eu terminei a história, ainda tem muita coisa. As minhas cidades, hoje eu passei uma boa parte do meu dia arrumando o chão de algumas cidades. Porque tem cidade que tem, sei lá, o chão de asfalto e o asfalto tá todo quebrado. Aí eu criei um monte de bloco de asfalto e fui substituindo. Quebrou tudo. Porque tem isso, né? A última habilidade que você ganha no jogo é o Magnemite. Inclusive, fica aí a dica pra quem for jogar a partir de agora, não se preocupar. Óbvio que eu sou contra também essa ideia, tipo assim, avança a história tudo de qualquer jeito pra chegar logo no final. Eu fui jogando meio que o equilíbrio, assim. Brinco um pouco com os Pokémon e avança um pouco na história. Explora um pouco, avança na história. Mas, essa coisa, por exemplo, de... Se você tem esse toque, igual eu tava, né? De tem um monte de coisa quebrada, chão quebrado e você quer substituir, espera até você ganhar o Magnemite, porque ele facilita muito, tanto a construção quanto a substituição de bloco. Porque do modo normal, você tem que quebrar o bloco, que tá, sei lá, quebrar o bloco de asfalto quebrado e colocar um asfalto inteiro no lugar dele. Abrir o menu de novo, todas as vezes abrir o menu de novo, colocar de novo, quebrar de novo, abrir o menu de novo. Com o Magnemite, você simplesmente substitui um bloco pelo outro. Então, você faz um monte de bloco de asfalto e aí você só vai passando e trocando o bloco quebrado pelo novo, e aí fica tudo bonitinho lá. E depois, que foi uma ideia que eu tive hoje, tanto o Pokémon Center quanto as lojas, né, o Pokémart, se você tem um Pokémon que tem habilidade de venda, ele vai entrar e vai virar vendedor do Pokémon Center ou do Pokémart. Então ele vai, todos os dias vão ter itens diferentes pra você comprar, que podem ser itens úteis, né, podem ser, como é que fala? Ingredientes pra alguma coisa, ou podem ser decorações, enfim, itens exclusivos, né, que você tem como conseguir de outras formas, mas essa é uma das formas de conseguir determinados itens. E a compra é feita através de escambo. Ele te dá um valor, e aí cada item no seu inventário tem um valor lá. Então, por exemplo, tal item vale 2.000 pra ele. E aí você vai no teu inventário e cada item tem um valor. Blocos, por exemplo, qualquer tipo de bloco vale 10. Então, se você for trocando os blocos com o Magnemite, você vai acumulando esses blocos quebrados no seu inventário e você pode usar pra pagar
pelos itens que vendem na loja e no Pokémon Center. É isso que eu tô fazendo agora. Inclusive, o Miau é um safado que ele tava me vendendo lixo e falou, custa 1.000. Eu falei, você tá me vendendo saco de lixo? Essa é a pior loja do Miau. Não só vem porcaria. Ele tá, você quer um poste? Ou que não tá funcionando porque não tem eletricidade aqui onde eu tô vendendo? Você quer um poste, um lixo? Ou o que era? Uma pedra. Eu falei, nossa, que negócio. Aí eles ficam gritando, né? Sim. E aí, vem aqui comprar. Eu falei, não vou. Você é safado. Que lixo mais caro. Não, os Pokémon são safados, gente. O Alakazam, ele só dá a mesma fruta todo dia também. Nossa, ele também é um safado. É uma fruta e a mesma fruta todo dia. Eu fiquei, você não tem nada melhor pra vender? Você vende a mesma coisa todo dia. Inclusive... Tem alguns Pokémon que vendem bem. Agora, o Miau é um safado. Sim. É isso que eu tenho que falar. Esse negócio da fruta é muito interessante, porque cada jogo, ele vem com 2 frutas nativas. Animal Crossing. Você tem 2 frutas nativas, né? Tem uma que eu acho que é geral, né? A Lepa eu acho que é pra todos os jogos, né? A vermelha. Uhum. E aí você tem uma fruta específica, né? A do meu jogo é azul, que é a Pecha. A minha amarela, a azeda. Azeda. Citrus, né? Eu acho que Só que eu achei essa aí, não sei aonde, um dia eu tava no meu bolso. A outra árvore. Aí eu plantei, isso aqui eu não tinha, né? E eu não sabia que tinha mais fruta. Até então, a minha ideia era, tem 2 tipos de fruta só. Que engraçado, porque no Builders tinha muitos tipos de comida, muitos tipos de pratos diferentes, e aí pra mim não tô entendendo. E os animais pediam assim, me dá uma coisa amarga. Eu falei, mas tem nada amargo aqui. Aí eles ficavam pedindo coisa amarga, eu falei, mas não tem nada amargo. Aí que você termina o jogo e não tem nada amargo no seu inventário até agora. Foi aí que eu fui procurar. Eu falei, meu Deus, tem 50 milhões de... Mentira, não tem tudo isso, não. Mas tem mais umas... Tem 4 tipos? 3, 4? Tem a verde, tem a azul clara, azul escuro, pêssego, né? A rosa e a amarela, vermelha. Amarelo. Tem essas frutas e cada uma tem um gosto diferente. E os Pokémons, eles têm gostos específicos, né? E você precisa de amigos... Sim, você precisa de amigos. Você precisa de amigos ou visitar outras ilhas pra poder achar as outras frutas. E eu não sei de onde eu tirei aquilo, mas eu tirei. Eu tirei as outras frutas dos meus alunos, né? Que a gente vai com a câmera de foto e tira foto do negócio e você consegue copiar qualquer coisa. Tem um 3D printer lá. Sim. Achei isso muito fofinho também. Então, aí pra você, como o Meco falou, né? Se você visita a ilha de outras pessoas e você interage com os Pokémons dela, quando você volta pra sua ilha, nos próximos dias, aquele Pokémon... O Pokémon que você interagiu da ilha da outra pessoa vem te visitar e aí eles te trazem frutas de presente, né? Então, essa é uma forma de conseguir as frutas das outras cores. É assim que eu consegui, então, a que eu falei, porque eu não tinha terminado o jogo ainda, eu não sabia que tinha mais fruta. E aí eu tava visitando a ilha dos meus alunos e tal, mas eu não sabia que... um dia tava no meu bolso. Provavelmente foi isso, algum Pokémon dos seus amigos que veio te visitar e te deu a fruta. Entendi. Interessante. É porque a gente tava jogando, né? Vocês que vieram na minha ilha, então não tive essa interação com as ilhas de vocês, né? Outra coisa que tem no jogo são as Ilhas dos Sonhos, né? E você tem que visitar, porque além de elas serem uma fonte infinita de recursos, todos os dias, né, Vamos lá, vamos do começo. No jogo tem vários bichos de pelúcia, como esses que estão atrás da Umeko, que eles servem pra você, cada um deles serve pra você visitar uma Ilha dos Sonhos diferente. Então você fala com esse bicho de pelúcia, aí vai aparecer o Drifloon e ele vai te levar pra uma Ilha dos Sonhos. Você pode visitar uma Ilha dos Sonhos por dia, você pode voltar nela quantas vezes você quiser, mas vai ser sempre a mesma. Depois que você abre uma Ilha dos Sonhos naquele dia, você só pode voltar pra mesma. E aí nessa ilha você pode pegar blocos, era um medo que eu tinha, inclusive, na cidade de Pilter, a cidade tá toda coberta de cinzas. E aí teve um momento da história que eu comecei a tentar limpar, então eu saía rolando como Graveler e quebrando todos os blocos de cinzas, e depois eu usava esses blocos pra vender, porque são blocos muito fáceis de quebrar, tem muitos, não serve pra nada, eles servem só pra fazer vidro, mas eu também já tinha vidro pra construir um castelo inteiro de vidro, e aí eu comecei a usar os blocos de cinzas pra vender, e aí eu comecei a me dar uma paranoia, tipo, meu Deus, e se acabar as cinzas, eu precisar de cinzas? Não se preocupe. Acabar, ele tem 50 mil no bolso e fala, e se acabar? Meu Deus, eu vou ficar sem vidro. Pois é, mas não se preocupe, porque vocês podem visitar
visitar Ilhas dos Sonhos e tem muito, né, recurso pra você pegar. E também tem pokémons lendários que aparecem nas Ilhas dos Sonhos. Então você precisa... Também tem pedaços de história. É verdade, Às tem vezes. pedaços de história. Roupa Roupas, também, roupa do Dito. O Dito tá sempre em forma humana, gente. E ele encontra memórias em fotos, assim, outras roupas pra vestir. E aí você fica bonitinho, né? Eu tô andando só com o uniforme da equipe Rocket. Ah, e depois que eu peguei também, fiquei um tempão só de equipe Rocket. É muito legal ver eles, assim, andando com roupa diferente, cabelo diferente, inclusive cor de pele diferente. Você pode trocar cor de pele. Achei isso muito legal. É muito customizável. O jogo é muito gostoso de jogar. Sim. Ah, uma outra coisa das frutas que a gente não mencionou é que elas não apenas são importantes pra você alimentar. Você precisa ter todas as frutas pra você alimentar os Pokémon com a cor, com o sabor que eles gostam, mas elas servem pra fazer tinta, pra você pintar todo tipo de itens e blocos você consegue levar pro Smeargle pintar. Então, se você quiser ter, né, uma gama maior de cores, você precisa caçar aí todas as cores de frutas. Né? Ai, não sabia disso também. Eu só tinha 2 cores de tinta. Aí ficava, mano, não sei como eu consigo. Demorei bastante pra aprender um monte de coisa. Tem bastante coisa, assim, que não aparece na instrução do jogo. Você vai descobrindo sozinho. Sim. E é isso que é importante. É um jogo que precisa de interação social, gente. Sinto muito. Não precisa, né? Tem jeito de você pegar as ilhas que são famosas por deixar as pessoas entrarem, essas coisas, né? Mas é gostoso você jogar com os amigos. Sim. A gente, inclusive, construiu uma armadilha pros alunos da Umeco na ilha dela. Eu não sei se essa é a intenção, mas eles fizeram um lago fundo com um bloco no meio do lago e as crianças estavam entrando ali e elas não conseguiam voar ainda. E elas pulavam dentro da água e depois começavam a gritar que não conseguia mais sair porque era muito fundo. E aí elas se afogavam e morriam. Aí depois elas começaram a tentar fazer de tudo pra sair sozinhas. Então eles pulavam lá de novo, porque as crianças são, né? E aí eu passei metade da aula falando, para de tentar entrar! Aí virou brincadeira dos alunos, tentar não morrer ali dentro. Eles morreram umas 10 milhões de vezes lá. Eu falei, meu Deus do céu. Era o poço da morte. E a minha casa tá lá, sem teto até agora. Eu falei pra eles, façam uma casa pra mim, porque a minha casa é feia. Aí eles começaram a fazer e se distraíram com a porcaria da armadilha. E foi a outra aula que a gente teve também, voltaram pra porcaria da armadilha e não saíram mais, ficaram lá brincando com as outras coisas. É isso, gente, eles fizeram uma armadilha. Não leve suas crianças pra jogar com o Daisuke e com o Sousama, eles vão, né, fazer armadilha pras crianças. Uma outra coisa interessante do jogo são os Pokémon exclusivos desse jogo, né? O jogo não tem nenhum Pokémon novo, mas ele tem Pokémon com uma forma diferente. Pokémon que a gente já conhece numa forma diferente, né? Então o primeiro é o Tangrowth, que ele é o professor Tangrowth, então ele usa um óculos, ele tem umas coisinhas de professor. Ele fica segurando um CD em cima da cabeça. É um CD, é um TM que ele fica na cabeça. Aí tem, eu tô tentando lembrar se tem algum Imputer, mas aí, ó, tem o Snorlax mofado. Eu tô fazendo Snorlax. Ele virou Buda. É um Snorlax que dormiu tanto que cresceu mofo nele. Tem o Pikachu, que é o Pikachu que ficou sem eletricidade, aí ele ficou pálido. Ele ficou tão fofinho. Ele tá sempre triste com as orelhinhas dele abaixo. Sim, ele é muito fofinho. Agora eu não sei, isso eu queria perguntar pra você, porque eu não sou tão especialista em Pokémon. Eu conhecia o Wooper, mas o Wooper desse Pokémon, ele é marrom. E eu queria saber se os outros... Tinha esse tipo de Wooper também? Sim, esse é o Wooper de Galar. Ah, tá. Não. Porque pra mim ele era só azul. Não, é o Wooper de Paldea. Que é o do entendi. Scarlet Violet. Ah, tá. Que é o Wooper que nasce na lama ao invés da água. Ah, ele nasceu, né? Ele saiu da lama mesmo. Ele sai da lama e aí eu fiquei... Eu gostava do Wooper, mas eu não sabia que ele tinha outras cores, né? Sim. Não, esse Wooper já tinha. Aí tem o Tinkaton, de Saffron, que ele é um engenheiro. Ele não tem... eu não sei se a aparência dele é muito diferente de um Tinkaton normal, mas ele é um dos Pokémon especial que você precisa, que tem uma habilidade única, né? E Imputer, eu não tô conseguindo... Acho que não tem nenhum Imputer que seja... Ah, é o cozinheiro. Cozinheiro, chefe. O Grident cozinheiro e o Rotom rádio. Ai, aquele bichinho me dá nos nervos.
Ele é muito psicodélico, você fica olhando pra ele e ele fica brilhando, assim. Tipo, ele é muito destonado do resto dos Pokémons, né? Porque ele tem aquela aura psicodélica. Aí Neon, eu né? acho... aí eu acho ele muito perturbador. E eu deixei ele escondido embaixo, tipo... Tadinho. Não, é que eu fiz uma casa escura pros Pokémons que gostam de escuro, né? Tipo, eu cavei um buracão embaixo, fiz um túnel. E aí todos os Pokémons que não gostam de luz, eu escondi lá dentro, né? Só que ele tava me irritando, eu botei ele lá também. Fica morando aí. Fica aí que você tá me irritando. Aí eu deixei ele ali. E ele fica tocando a mesma música. Eu dei 50 milhões de CDs. Ele só toca a mesma música, desgraçado. Toda vez que eu tô passando, eu tô tocando a mesma música. Eu falei, não aguento mais. Essa música dele. Eu tirei a música de uma cidade e ele começou a tocar música de batalha. Aí eu achei que era vingança. Achei que fosse pessoal. Aí eu falei, não, você vai ficar embaixo. Eu não fiz que nem certas pessoas por aí, que eu vi no Twitter, que o pessoal abria um buraco no chão, jogava o Mr. Mime lá dentro e fechava o buraco. Eu fiquei morrendo de dó. Eu não gosto do Mr. Mime, mas eu fiquei com dó. Eu não tenho coragem de fazer isso, não, gente. Tem pessoas que aprisionaram os Pokémon também, né? Fizeram uma cadeia pros Pokémon não ficar saindo. Eu vi hoje casinhas fechadas, sem porta, com o Pokémon trabalhando lá dentro, com buraco no chão, pra eles fazerem, derrubar o recurso que eles constroem, e você só pegar o recurso, tipo, você consegue passar, porque o Dito, ele passa em locais que os outros Pokémons não passam, né? O Dito passa, coloca o recurso, e aí tem um rio passando embaixo, que derruba os itens lá, e eles colocaram que é a fábrica. Os Pokémon ficam presos lá dentro. Aquele tipo de coisa que tem muito no Minecraft, né? De você fazer determinadas combinações ali de... automatização, né? Pra automatizar algumas coisas. Assim, sinceramente, eu não preciso de uma automatização. Apesar de que eu tô construindo devagar, eu não acho que seja necessário você ter um negócio de fruta infinito, que nem o pessoal tá fazendo. Porque não vai usar tanto, assim. Sim. Tem gente que usa, mas eu não vou usar. Então eu não tô automatizando nada. Eu tô deixando lá e quem quiser trabalhar, trabalha. Mas... inclusive no jogo tem a Community Box, né? Porque tem determinados Pokémon que você dá itens pra eles e eles transformam esse item em outras coisas com as habilidades, né? Então tem o Pokémon que transforma lixo em ferro. Tem os Pokémon de fogo transformam argila em tijolo. Então se você larga esses itens na Community Box, que é uma caixa aberta, o Pokémon, ele mesmo vai lá, pega o item, transforma no item que você precisa e depois ele... Eu não lembro se ele larga de volta na Community Box ou se ele te entrega quando ele termina. Mas ele pode te entregar ou ele pode largar na Community Box. Se você estiver passando na hora que ele terminou, ele vai te chamar e vai te oferecer. Ai, gente, é muito fofinho esse negócio. Esse jogo é muito vivo. Sim. Ele tem coisa acontecendo o tempo todo. Pra onde você olha, tem coisa acontecendo, alguém te chama. É um jogo que não dá pra parar de jogar. É muito difícil. E eu acho muito legal isso, que tem várias formas de jogar, né? Você pode ser mais hardcore e ficar criando essas automatizações, ou você pode ser totalmente focado em ajudar os Pokémon, ou em fazer um lugar bonito. Tem muitos vídeos legais no YouTube de Pocopia. A gente às vezes fica um tempão assistindo, tipo, a pessoa construindo uma casa super estética. Ou teve um que a gente tava assistindo que a pessoa criou um mecanismo para quando... Ele criou, na verdade, uma Family Mart, né? Uma Combine. Eu vi! Ele criou um sistema hidráulico embaixo. Exatamente. Nossa, eu tava assim... Eu fiquei mesmerizada. Eu assisti esse vídeo, eu fiquei... Não consigo. Ele é muito mais complexo do que eu imaginei, porque eu achei que era só um Family Mart. Sim, é muito legal, porque, né, pra explicar pra quem não conhece no Japão, né, a Family Mart é uma rede de conveniência. Aliás, né, tem várias redes de conveniência no Japão e cada uma delas tem um som específico que toca dentro delas, né, a música tema, digamos assim. A da Family Mart é muito famosa e essa pessoa criou, né, um espaço com todas as cores, enfim, que parece uma Family Mart, né, parece a loja de conveniência. E quando ele criou um sistema hidráulico embaixo, o jogo tem um item que é um botão com determinadas notas musicais, né? Tem todas as notas musicais. Então ele criou um sistema hidráulico, quando você passa na porta, ele ativa e toca a musiquinha da Family Mart. É uma coisa absurda. Nossa, eu fiquei... Primeiro ele começou cavando, eu falei, mas o que ele tá fazendo? Nossa, eu assisti o vídeo inteirinho, assim, só. É muito complexo isso pra mim, gente. Sim. Eu não consigo fazer um negócio desse, não. Ai, mas é demais. É muito bom, gente. Vocês querem saber se vale a pena comprar o Switch 2? Se você tem condições, compra assim que é bom. É verdade. Isso. Quem tem condições, recomendamos Pokémon Recomendamos Pocopiar. Pocopiar. Pocopiar.
E é isso, acho que a gente conversou bastante sobre o jogo. Né? Dava pra ficar falando mais 1 hora, mais 2 horas, mas eu tenho que ir lá arrumar minha ilha. Tem que terminar minhas casinhas. Então tá tocando a musiquinha. Se você gostou desse episódio, acompanhe o Otaku no Kisaten em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, @Otaku no Kisaten com K e 2 S. E pra quem quiser conversar sobre Pocopia e se vocês quiserem ver fotos da minha ilha, me peçam lá no Instagram e no Twitter @Daisuke_Rodio com 0 no lugar dos Os. Ainda bem que é foto da ilha, né? Que ele tá oferecendo. Se vocês, assim como eu, estão interessados em outros detalhes sobre Pocopia, né? Vem conversar comigo. O Meiko_MK em todas as redes sociais. E é isso. Bora voltar pro jogo. Bora Então, trabalhar. Ah, sim, antes da gente terminar, deixa eu só explicar. Daisukito, o nome dele é o Daisuke Koudito e o Memon é porque o Metamon é o nome japonês do Dito. A gente até nem comentou isso até agora. É verdade. É o nome que estamos jogando no Pokémon. Então é isso, gente. Até a próxima. Já, né? Já né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por De Rosa Edits. Siga De Rosa Edits nas redes sociais.